Meus queridos geeks, estamos aqui de novo para mais uma videoaulazinha do nosso querido curso de algoritmos, lógica de programação. Hoje nós vamos ver um pouquinho sobre um loop chamado for. E para você que não me conhece, meu nome é Julian Damião. Eu sou do canal Tá Rolando, senhoras e senhores. E pois é, estamos aqui mais uma vez. Que a força esteja com a gente agora nesta aula. Vamos lá então, vamos trabalhar. Primeiramente eu vou explicar para vocês para que a gente vai usar os loops. Vamos lá então. Os loops são feitos para fazer repetição de processos ou etapas da sua programação. Como assim? Vamos lá, vamos explicar. Muitas vezes você precisa fazer algo na qual você não vai ter que fazer uma vez. Por exemplo, você vai cadastrar Vamos supor que você vai querer cadastrar 10 alunos na sua sala. Vamos supor que você vai querer cadastrar 10 alunos em uma sala de aula. Ao invés de você fazer isso uma vez, fechar aquele processo de cadastro, para abrir de novo, para fazer de novo, mais um cadastro, para depois fechar de novo e abrir de novo e fazer mais um, fechar de novo e mais um, você tem um loop que vai manter você naquela área de cadastro as 10 vezes que você precisa cadastrar aquele aluno. Então, toda vez que você tiver que fazer uma repetição de algum processo ou de alguma etapa na sua programação, é para isso que o loop vai servir. Tá, mas como eu já expliquei em um vídeo anterior meu falando sobre loops, nós não temos somente o for, nós temos também o while e o do while. Mas hoje, como nós vamos falar sobre o for, eu vou explicar para vocês quando a gente vai usar o for. E a gente vai usar ele toda vez que a gente souber a quantidade de vezes que vai ser necessário repetir tal etapa. Ou seja, o for é utilizado precisamente na quantidade de vezes que você precisa dele. O while do while, normalmente você coloca uma condição que não envolve, mas sem você saber a quantidade de vezes que aquilo vai ter que ocorrer, mas sim um critério de parada. Já o for, você já sabe a quantidade de vezes que você vai repetir o processo. Por exemplo, você vai ter que fazer 10 cadastros de aluno. Você vai colocar o for para rodar 10 vezes. Em algumas linguagens, você também consegue ler os elementos de um vetor ou de uma lista, que se chama o for each. Ou seja, tem 10 elementos cadastrados de aluno no seu programa. Ele vai ler as 10 vezes cada aluno. Ele vai ler a lista de vetor inteiro, a lista inteira de alunos ele vai ler até acabar. Vamos ver um exemplo disso em pseudocódigo. Como vocês podem ver, eu montei aqui um código simples. Vamos ligar aqui ao apontador laser, na qual declarei uma variável i do tipo inteiro. E para todo i de 1 até 10, ele vai escrever o valor de i. Ou seja, o i vai receber o valor número 1, que é o primeiro número, é o início. E de 1 até 10 ele vai ficar escrevendo na tela 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E vai acabar esse para. Como vocês podem ver, eu sei a quantidade de vezes que eu vou repetir o processo do for. Não é algo misterioso para mim. Não vou ter que montar um critério de parada sem saber a quantidade de vezes que vai ser necessário repetir esse processo. Eu defini. Ele vai repetir 10 vezes. Vai escrever 1, 2 até o 10. E vai fechar esse para. Agora vamos mostrar em C. Primeiramente eu mostrei aqui este for em C. Mas aí você deve estar se perguntando, mas Julian, cadê as chaves? Não tinha que abrir uma chave aqui e fechar? É aí que está algo interessante em C, em qualquer língua que você for utilizar o for. Não é preciso você colocar as chaves para abrir e fechar quando só vai ter uma linha dentro do for. Ou seja, se eu tivesse feito com mais uma linha, além do printf, eu poderia ter colocado, aí eu sou obrigado a colocar as chaves. Mas se só tem uma linha, não é necessário. Então por isso que eu coloquei esses dois exemplos, para vocês verem que com uma linha não é necessário. E uma outra forma, uma diferença entre esses três for, além das chaves que eu havia explicado, é que não é necessário você declarar o int aqui dentro. Você não precisa declarar o i aqui dentro, você pode colocar o i do lado de fora. Mas quais são as vantagens de você declarar o i aqui dentro?
é que o seu programa vai gastar menos memória. Ele só vai declarar o i toda vez que você for fazer esse for. Não é necessário você guardar um i na memória lá sem fazer nada, porque, por exemplo, acabou esse for, ele não vai fazer mais nada com ele e não vai mais usar ele no seu programa, e o i vai ficar lá guardadinho na sua memória sem ser utilizado. Então é muito mais prático você declarar o i dentro dos parênteses. Então agora vamos relembrar algo que eu falei no comecinho dessa aula. O for each é utilizado para ler elemento por elemento de uma lista ou vetor. Algumas linguagens não possuem o for each. O C é uma delas. Java e a linguagem Swift, que é da iOS, que é a que produz aplicativos para a Apple, são exemplos de línguas mais usadas que possuem o for each. Então, como é que é esse for each? Qual que é a diferença desse for each para o for cotidiano? Vou mostrar para vocês uma estrutura em Java. Essa é uma declaração de for each. Ao invés de eu declarar o int i igual a 0 e definir um mínimo e um máximo, eu simplesmente declarei um objeto, declarei uma variável do tipo string, e toda vez, e dentro dessa variável, ele vai receber elemento por elemento de uma lista qualquer. Esse SUMList é uma lista qualquer que está declarada no seu programa. E cada elemento desse SUMList vai ser passado para o item e vai imprimir o item. E enquanto houver itens dentro dessa lista, ele vai jogar dentro dessa string item e vai imprimir item e assim em diante. Então, elemento por elemento, ele vai lendo e mostrando na tela, até não haver mais nenhum item nesta lista. Então, gente, relembrando para você que viu um pouquinho de C nesta aula, não esquece de acessar minha parceira no YouTube, Ellen Mota Tutoriais. De novo eu escrevi tutoriais, mas eu esqueço sempre de arrumar isso aqui, mas sem problema. Lá tem um HTML, Photoshop, C e algumas dicas e várias outras coisas. O link eu vou colocar na descrição, mas também se você não quiser ir na descrição, quiser ficar somente olhando aqui, nós temos aqui www.youtube.com/c/EllenMotaTutoriais. Se você curtiu esse vídeo, dê o seu like, não esqueça que não faz mal. Compartilhe para aquele que também quer aprender um pouquinho de algoritmos, mas também compartilhe as outras aulas para ele não ficar perdido. E todas as dúvidas que vocês tiverem, deixem nos comentários ou mandem lá na fanpage do Facebook, que é www.facebook.com/tarolando. E não esqueçam de dar, com certeza, esse like que eu falo tanto, porque ele não faz mal. Olha o sorrisinho bonito. Só para mostrar para vocês que ele não faz mal. Me ajuda muito e a gente fica super feliz que nem esse carinha aqui. Muito obrigado, gente. Até a próxima aula. Que a força esteja com vocês, meus queridos geeks.